Dia, pessoal, voltando aqui, então, conforme combinado, tá? A gente vai começar agora o nosso webinar. Mais um webinar aqui feito em parceria com a Nucor. Hoje a gente vai falar um pouquinho, trazer uma introdução sobre a tecnologia da Oxford Core e trazer um conteúdo para vocês sobre otimização de protocolo de plantas, tá? Então, seguindo aqui, para quem não me conhece, eu sou a Larissa, faço parte do departamento de marketing aqui da Enterprise. Como eu disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre otimização de protocolos de plantas e trazer alguns tópicos importantes sobre o tema. Então, falar um pouquinho como funciona a tecnologia da Oxford Nanopore e apresentar alguns kits, tá? Os kits rápidos, nativos e ultralongos. Além disso, a gente vai falar também sobre algumas estratégias para otimização e extração de DNA em amostras vegetais, também como, perdão, quando e como realizar essa reinjeção de biblioteca para melhorar o rendimento, tá bom? Então, quem que vai fazer essa apresentação para a gente hoje é a Isabela, que é a nossa especialista, mas falando um pouquinho sobre a Nanopore e a Enterprise. Nós somos distribuidores exclusivos da Nanopore aqui no Brasil, tá? Então, nós usamos a carta de exclusividade e trabalhamos com toda a parte de logística completa. Então, desde a venda, importação, tem várias formas de pagamento também. Tratamos de toda a forma de transação aduaneira, a parte de treinamento, todo o suporte, tanto no pré quanto no pós-vendas, tá bom? Então, como eu disse, hoje quem vai trazer esse conteúdo para vocês é a Isabela. Ela é a nossa faz aqui da parte da Oxford Nanopore. Isa, seja muito bem-vinda, tá? Pessoal, vou deixar aqui a apresentação com a Isabela. Desejo um ótimo webinar. Se precisar de alguma coisa, a gente está no chat disponível para falar com vocês. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Já agradeço a participação de todos, eu sei o quanto é difícil a gente arrumar um tempinho para participar. Meu nome é Isabela e eu trabalho aqui no suporte técnico da Enterprise, na parte de Nanopore, fazendo toda essa parte de protocolo, bancadas e auxílio ao cliente. Eu tenho mais de 15 anos em pesquisas em laboratório, e os últimos anos eu me dediquei bastante ao mercado de vegetal, principalmente com organismos modelos e a tão temida cana-de-açúcar, então trabalhei bastante tempo com isso e vim trazer para vocês, além de uma introdução da tecnologia, alguns insights é, sobre protocolos de plantas. Gente, então, vou trazer para vocês aí um pouco da introdução da tecnologia e alguns insights sobre protocolos de plantas. Então, o sequenciamento Nanopore, ele é um sequenciamento de terceira geração e é uma plataforma onde você consegue fazer todo o processo de sequenciamento de ponta a ponta, desde o preparo, né? Então, nós temos kits otimizados para saída de dados, kits otimizados para uma velocidade de preparo da biblioteca, que a gente sabe que é muito importante em determinados contextos de laboratórios. O sequenciamento e acontece em tempo real. Nós temos plataformas de diversos tamanhos, né, para diversos rendimentos e demandas. Então, você consegue acompanhar a geração dos dados, a distribuição dos barcodes, a qualidade dos poros e várias métricas do sequenciamento em tempo real. E, por último, a análise do sequenciamento também é facilitada. A gente sabe que um profissional de bioinformática, ele é um gargalo, né, na pesquisa, nem sempre a gente tem disponível um bioinformata. Pensando nisso, a gente tem uma plataforma acessível, né, com uma interface gráfica, flexível, que não precisa ser um grande bioinformato para operar ela, e, portanto, torna aí uma plataforma de ponta a ponta para você utilizar. Numa única plataforma, você consegue trabalhar com projetos em qualquer escala, então, desde trabalhar com genomas bem menores, sequenciamentos targets, então, tudo isso é feito numa única plataforma e qualquer sistema biológico. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre plantas, mas não importa, né, o que você queira sequenciar, tudo é possível, a gente tem uma estratégia de sequenciamento. E como que funciona o sequenciamento por nanopore, propriamente dito? Então, nas flow cells, que são os consumíveis que eu vou mostrar mais para frente, que vão encaixados no device da Nanopore, existe uma membrana orgânica onde estão dispostos poros, que são proteínas transmembranas, engenheiradas, né, para ter essa passagem no interior delas.
E montar a biblioteca de Nanopore consiste em acoplar esse adaptador que está representado em roxo na animação, na extremidade da sua sequência. E então essa sequência vai ser capaz de passar através, né, dessa passagem no interior de cada poro. E dessa forma, cada base que passar por dentro desse poro, ela provoca um diferencial no potencial elétrico que está aplicado nessa membrana. Essa mudança de potencial ela é específica para cada base, então a adenina tem a mudança dela, a timina tem a mudança dela, e gerando um gráfico de diferença de potencial, e esse gráfico que é traduzido pelo computador num processo que a gente chama de base calling. E tudo isso é feito em tempo real. Então, por ter essa estratégia de sequenciamento, o principal diferencial do sequenciamento nanopore é não ter uma limitação de tamanho de. Um outro diferencial grande que a tecnologia tem é a possibilidade de você sequenciar RNA direto também. Então, é uma plataforma que permite que você sequencie DNA e RNA. Não é necessário um processo de amplificação prévia, isso elimina vieses que são decorrentes da PCR e também permite que você tenha sequenciamentos de marcas epigenéticas. Por quê? Por exemplo, a citosina metilada, ela também possui um padrão de perturbação, né, desse sinal elétrico específico. E então, o equipamento é capaz de identificar modificações, epigenéticas, que também é um diferencial da plataforma. Como eu comentei, não tem limitação de tamanho da sequência. Você consegue acompanhar as métricas do sequenciamento em tempo real. Então, não é necessário esperar finalizar o sequenciamento para você ver se ele deu certo ou não. Você consegue ver o acúmulo de dados e o desempenho dele em tempo real, inclusive é possível pausar e retomar o sequenciamento durante o processo que ele está acontecendo. E por fim, como eu comentei, a análise de dados tem uma interface gráfica automatizada e gratuita. Aqui no detalhe, então, uma sequência passando através do poro e depois uma representação esquemática de como que eles estão dispostos nessa membrana orgânica e como eles recebem esses fragmentos de DNA para serem sequenciados. É, Mostrando aqui para vocês mais no detalhe, então, é uma vantagem de ser PCR-free, não ter a limitação de tamanho e ter a possibilidade de sequenciar marcas epigenéticas, sequenciamento 2 em um a gente fala, né? Ao mesmo tempo que você está sequenciando o genoma, você também consegue pegar informações epigenéticas. Para isso, você precisa estar trabalhando com moléculas nativas, né, de DNA e RNA, e fazer o basic calling em tempo, fazendo uma chamada de bases modificadas, e aí você consegue. Aqui eu trouxe uma tabela de todas as modificações que já estão disponíveis pela Nanopore. Então, todas elas vocês conseguem estudar em contextos de ilha CPG ou não. Uma outra ferramenta que é totalmente ativa da Nanopore é chamada Adaptive Sampling. Como que funciona o Adaptive Sampling? Ele é uma alternativa de enriquecimento da amostra in silico. Então, é um enriquecimento que acontece através do software e não é necessário um preparo de bancada extra, como é o caso, por exemplo, quando a gente trabalha com sondas de captura, com hibridização. Então, você alimenta o sequenciador, né, com a sua biblioteca de amostras e você consegue informar para o software se ele pode depletar ou enriquecer uma sequência. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você queira sequenciar a microbiota do intestino humano. Aí, no momento em que você faz a extração dos micro-organismos, inevitavelmente, né, vai vir DNA humano junto com essa amostra, mas você não tem interesse em sequenciar o genoma humano neste momento. Você pode oferecer o genoma referência humano disponível em bancos de dados para o software e indicar para ele que você gostaria que depletasse essa sequência. Conforme a sequência passar através do poro, ela vai confrontar em tempo real com o arquivo que você ofereceu. Detectando que trata-se da sequência que você ofereceu, o poro vai sofrer uma reversão de polaridade e uma ejeção dessa sequência e vai buscar sequenciar uma outra disponível que seja a do seu interesse. O mesmo acontece ao contrário. Caso você tenha um arquivo onde você tenha as regiões-alvo que você tem interesse, você pode pedir para o software enriquecer essas regiões. Então, conforme ele começa a sequenciar, quando ele
confronta em tempo real e vê que é a sequência que você tem interesse, ele passa a continuar. O contrário da depressão também é possível. Caso você tenha um arquivo com as sequências de interesse, você pode subir esse arquivo no software, indicar para ele que você gostaria de enriquecê-lo, e aí, quando essa sequência for confrontada pelo poro, ela vai ser preferencialmente sequenciada. É uma forma de você fazer um enriquecimento em sílico sem precisar dispor de painéis ou etapas grandes de bancada. Então, como a gente pode ver, a Nanopore, ela abrange todos os tipos de perguntas biológicas que vocês possam ter. É normal a gente precisar de mais de uma plataforma para cobrir perguntas biológicas diferentes, mas com a Nanopore é possível abranger todas essas perguntas biológicas. Aqui, então, são a nossa família de equipamentos, né? A gente tem um equipamento desde a versão de entrada, que é o Minion, que é esse menorzinho, que seria mais para sequenciamento dos targets, amplicons, genomas pequenos, né? Então, virais, bacterianos, e depois a gente vai aumentando a saída de dados dos equipamentos, né? Para cada vez mais demanda, até chegar no Prometheum 24 e 48, que são esses maiores, que seria para laboratórios com uma enorme saída de dados. Essa daqui são as flow cells que eu comentei com vocês lá no começo, que são os consumíveis dos equipamentos. Então, a gente tem um design de flow cell para o Minion e para o Gridiron, e outro design de flow cell que é para o Prometheum. Para falar de plantas, a gente vai tratar mais do Prometheum, porque o Prometheum é a plataforma correta para genomas de plantas que são maiores. Mas, de qualquer forma, citando para vocês essas flow cells, a de Minion, ela gera cerca de 10 gigas de reads, de dados, você consegue multiplexar genomas e ela faz também sequenciamento de genomas um pouco maiores, né? Low pass, então você vai ter uma cobertura um pouco menor em função da menor capacidade de saída de dados dela. Ao passo que o Prometheum, né, a flow cell do Prometheum, ela é capaz de gerar cerca de 100 gigas de dados e ela é a mais indicada para sequenciamento de genomas mais complexos e maiores, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem desde a flow cell e o equipamento para um sequenciamento mais reduzido, genomas menores, uma cobertura menor, até plataformas de maior saída de dados para você escalonar os seus sequenciamentos e conseguir também otimizar custos em função de sequenciar mais coisas ao mesmo tempo. Aqui são as duas opções de kits que a Nanopore tem padrões, né? A Nanopore não tem uma grande gama de kits para serem escolhidos. O que mudam são os protocolos que a gente faz, né? Então a gente vai conversar hoje sobre protocolos de plantas, mas os kits são geralmente os mesmos. A gente tem um grupo de kits baseados em ligases. Nesse kit, a gente não tem fragmentação enzimática da molécula, então ela tem uma conservação do tamanho do fragmento. São utilizadas enzimas da NEB, da New England Biolabs, auxiliares a esse kit para fazer o reparo das pontas e conexão dos adaptadores. E ele é um kit com maior saída de dados, né? Ele tem um rendimento maior no sequenciador. E a gente tem o kit rápido, que daí ele está otimizado para velocidade do preparo da biblioteca, não tanto para a saída de dados. Ele tem uma saída de dados um pouco menor. Porque você vai ter uma biblioteca extremamente rápida. Então, a clivagem é feita por transposases, né? Não há nenhuma enzima da NEB associada, então ele acaba saindo mais custo-benefício por isso. E ele tende aí a produzir a biblioteca em menos de uma hora. Então, a depender da sua abordagem, você pode escolher o kit que melhor se adequar. Além disso, a gente tem alguns outros kits, né? Eu trouxe aqui alguns fluxogramas, então, para auxiliar. Se você tem um DNA e quer fazer um WGS ou é um alvo, se o seu alvo, por exemplo, for o 16S, existe um kit para 16S. Depois você pode escolher entre os kits rápido e padrão, né, de ligação, e entre sequenciar uma amostra única ou multiplexá-la. Então, esse fluxograma é para auxiliar você na escolha dos kits. O mesmo fluxograma para RNA, para ajudar vocês a escolherem, porque a gente tem kits para RNA direto e kits para a produção de cDNA e posterior sequenciamento. Então, também para ajudar você. O que vai determinar se você vai correr um sequenciamento single ou multiplex é o tamanho do seu genoma, a profundidade que você quer, para a gente ver quanto a flow cell comportaria desses dados, se a gente pode multiplexar o genoma ou não.
Aqui é um dado bastante interessante que eu trouxe para vocês, que é sobre a acurácia do sequenciamento com a Nanopore. Já foi verdade um dia, né? Então, se vocês pesquisarem em papers antigos que utilizaram a Nanopore, já foi verdade um dia que a Nanopore não tinha uma limitação de tamanho, mas em detrimento a isso, você perdia um pouco da acurácia do sequenciamento. Isso já foi verdade um dia. Mas a Nanopore passou por otimizações no software que faz o basic calling, na Flow Cell, que é o que eu estou trazendo aqui nas imagens, e também nos kits, uma melhora na química dos kits. E aí, isso não é mais verdade hoje em dia. Se vocês pegarem papers mais atualizados da Nanopore, desde que ela sofreu essas alterações, a acurácia é altíssima, totalmente competitiva com as outras estratégias de mercado. E o que principalmente aconteceu é que na química anterior, o poro tinha apenas uma constrição no interior daquela passagem, então a base era lida apenas uma vez. Se ele ficasse em dúvida da informação daquela base, ele tinha uma acurácia menor. O poro agora mudou, ele foi melhor engenheirado, ele tem duas constrições no interior, e, portanto, cada base é lida duas vezes. E com isso, a gente teve um ganho de acurácia enorme, além das outras melhorias. Então, genomas bacterianos com 10 vezes de cobertura apenas conseguem atingir Q50 de qualidade. Então, não é mais verdade que existe uma perda de qualidade ao sequenciar com a nanopore. Isso não implica que vocês não possam fazer sequenciamentos híbridos, vai depender da pergunta biológica de vocês, mas é possível responder a pergunta biológica utilizando só a nanopore. Como eu tinha comentado lá no começo, ela é uma tecnologia totalmente agnóstica, qualquer organismo a gente consegue trabalhar para qualquer segmento, e hoje, em especial, a gente vai conversar um pouco sobre as plantas. Diferente do que foi abordado no webinar passado, não existe um kit específico para plantas, então não tem uma montagem de biblioteca específica para plantas. O que existe são insights, né? Melhorias de protocolo que a gente conhece que vão trazer um melhor resultado para vocês que trabalham com plantas, porque a gente sabe que são organismos extremamente complexos e que têm muitas dificuldades no sequenciamento. E aí, vamos lá, o que que explica a baixa quantidade de genomas de plantas sequenciados e publicados até o momento? São vários fatores, né, mas principalmente por conta do tamanho de genomas de plantas, então eles costumam ser genomas muito grandes, é, são genomas extremamente repetitivos, então existem muitas regiões repetitivas. O milho, por exemplo, tem mais de 80% da sua sequência em repetição. E além disso, é comum a gente encontrar organismos com alta ploidia, né? Eu trabalhei bastante tempo com a cana-de-açúcar, por exemplo. E a cana-de-açúcar, para quem conhece, para quem já trabalhou, ela tem uma ploidia aí que vai de 8, às vezes até 12 cópias, né, do seu genoma. Então, são genomas muito complexos por conta disso. Aqui numa escala comparando, você vê que o genoma humano, que já é considerado um genoma muito grande, com cerca de 3 gigas de comprimento, você vê que genomas de trigo e outras espécies são extremamente maiores. As outras estratégias de leituras curtas, né, short reads, eles tendem a ter muita dificuldade para cobrir regiões repetitivas, justamente porque fazer a montagem dessas regiões em repetição é muito difícil. Existem regiões também que são de baixa complexidade e não se dão muito bem com o processo de amplificação com PCR. E na questão da ploidia, é muito difícil para quem já tentou aí fasear haplótipos vegetais usando leituras curtas, né? Aqui no gráfico a gente pode ver um comparativo dos tamanhos dos genomas vegetais aí de alguns organismos bem conhecidos comparados aos vertebrados, por exemplo. Então você vê que o humano está bem abaixo, que a gente tem genomas vegetais muito maiores. Então, esses são os grandes desafios do genoma vegetal para ser sequenciado. O primeiro grande desafio que a gente enfrenta para sequenciar é produzir um DNA de alto peso molecular e com grande qualidade. Como o sequenciamento nanopore, ele não tem um processo de síntese acontecendo, né? Então não há uma clusterização da sequência dentro do sequenciador. É muito importante que a gente tenha um DNA de alto peso molecular
e com uma qualidade muito boa. A gente só vai ter sequenciamento longo se a gente tiver um DNA longo, né? Então, nos treinamentos eu sempre comento, o pessoal perde bastante tempo otimizando o protocolo de extração, porque quanto melhor tiver a sua extração, melhor vai ser o resultado do sequenciamento, né? As células vegetais, elas têm por característica ter uma parede celular bastante rígida e com uma lise muito mais difícil do que células animais. Além disso, existem açúcares, né, que são próprios das plantas e compostos fenólicos que acabam por servir como um contaminante no processo de sequenciamento. Então, é muito importante trabalhar na extração para tentar minimizar esses contaminantes, né? Aqui eu coloquei dois links que posso enviar depois, que tem exemplos de protocolos que já foram testados pela Nanopore. E quais são as melhores práticas, então, para a extração desse DNA? A não ser que você tenha muito bem estabelecido no seu laboratório um processo de extração manual que contorne essas dificuldades, o que é bem difícil, prefira kits comerciais para extração próprios para plantas. Esses kits já foram amplamente testados, eles têm etapas de limpeza e, além disso, eles têm agentes antioxidantes. São diversos agentes, né? Depende da marca do kit que você for usar. Então, tem beta-mercaptan, tem PVP, tem EDTA, depende do kit, né, da marca, mas precisa ter um agente antioxidante para evitar que esses compostos degradem o DNA e estejam presentes no sequenciamento. Prefira material foliar fresco. Então, aqui eu trouxe um exemplo da cana-de-açúcar, mas existe para todas as plantas, né? Você tentar identificar qual é a folha mais jovem, que a gente chama de mais um, na planta. Porque a folha mais jovem? Ela tende a ser menos lignificada, então a lise dela é mais fácil. Ela tem a nervura mais fina, e a nervura ela não tem um grande teor de DNA. Então, tirar as nervuras pode ser uma boa prática, dependendo da espécie que você está trabalhando. Geralmente, as plantas mais novas não foram acometidas por nenhum patógeno. Então, se a planta já está passando por alguma infestação, alguma coisa, a folha mais jovem tende a não ter sido acometida ainda. E o DNA está mais íntegro e mais presente nessas folhas mais jovens. Então, se for uma opção, coletem material fresco de folhas mais jovens. É claro que eu estou falando aqui de uma maneira geral, mas eu sei que tem pessoas que trabalham com raízes, outras partes das plantas. Vou deixar meu contato para a gente conversar sobre essas particularidades para quem tiver interesse. Agora estou falando de uma maneira mais geral, partindo de um DNA foliar. O próximo tópico parece bobeira, mas é muito importante minimizar o uso do Vortex no processo de extração e na montagem de biblioteca. Nós somos inimigos do Vortex, porque vortexar a amostra inevitavelmente cisalha ela, ela fica muito mais fragmentada. Então, quanto mais fragmentada, menos long reads vai ser o seu sequenciamento, né? Então, minimizar o uso do Vortex. Evitar os ciclos repetidos de congelamento e descongelamento, acho que isso é uma coisa aí comum, né? Todo mundo sabe disso, mas é bom citar. E depois que você finalizar o seu processo de extração, mensura a qualidade do seu DNA utilizando o nanodrop, quantifica utilizando o fluorímetro, tá? Porque a gente sabe que o nanodrop tende a superestimar a quantificação do DNA em função do método de leitura dele. O fluorímetro é muito mais preciso, para não acontecer de você achar que está entrando com uma quantidade de biblioteca, mas na verdade você não tinha nada que era DNA lá. E, se possível, né, os laboratórios que dispuserem, avaliar com um tape station, um bioanalyzer é bacana, mas a gente sabe que é um equipamento mais raro nos laboratórios, então caso tenha, né? Se você notar ainda a presença de contaminantes depois desse processo de extração, é possível utilizar colunas de purificação ou beads magnéticas para purificar ainda mais esse DNA. Então, a bead mais comum aí é a M-Pure Beads, acho que bastante gente conhece, mas existem outras também que apresentam uma purificação bem legal. Há sempre uma perda de material quando você faz uma etapa extra de purificação, mas eu ainda acho vantajoso você perder um pouco de material, em função de ter um DNA mais puro para entrar no sequenciamento. Não existe um kit específico para plantas, a gente utiliza o kit de ligação
que é para DNAs genômicos variados, de organismos variados. Ele não possui PCR, então você vai ter um sequenciamento nativo, né, do seu DNA nativo, sem nenhum viés de amplificação. Você vai conseguir ter informações epigenéticas, se você quiser, né? Fazer chamada de bases modificadas com esse kit é possível. O preparo dele não é muito longo, então cerca de 2 a 3 horas a sua biblioteca está pronta e ele tem um bom rendimento. Ele tem muito mais rendimento que o kit rápido. Para planta, ele é o mais indicado. Não recomendo utilizar o kit rápido para planta. A plataforma, como eu comentei com vocês, é o Prometheum. É claro que se você tiver um organismo vegetal com um genoma pequeno, a gente pode tentar fazer no Minial, mas no geral os genomas da planta são bem grandes e é preferível utilizar o Prometheum. E aqui um insight que a gente sabe que funciona bem em plantas é a reinjeção da biblioteca por padrão a cada 24 horas ou a cada vez que você notar que os poros sofreram um entupimento. Por que que os poros entopem? Sempre sobra um pouquinho de açúcar da parede celular na extração, por melhor que a gente faça ela. E elas acabam por entupir os poros. Ou seja, eles não estão mortos, né, inativos, mas eles estão entupidos e sem gerar dados de sequenciamento. Então, a gente viu que uma prática bastante efetiva no sequenciamento de plantas é reinjetar a biblioteca. Então, a gente faz um processo de lavagem para limpar esses poros e reinjeta a mesma biblioteca. Então, quando você for começar esse sequenciamento, é legal que você faça a sua amostra em triplicata para que você tenha ela disponível para fazer 3 injeções no sequenciamento. O sequenciamento vai durar 72 horas, a gente faz uma a cada 24 horas e a gente nota aí um aumento bastante significativo da geração de dados quando a gente faz isso. Então, por que utilizar a tecnologia nanopore na pesquisa com plantas? Vocês vão diminuir muito o problema com as regiões repetitivas, afinal, é muito mais fácil montar um quebra-cabeça com peças muito maiores, né? Existe um protocolo também para quem tiver interesse de captura da conformação da cromatina para plantas, que a gente chama de POR-C. Então, também é uma possibilidade aí da Nanopore para quem tem interesse. Variações genéticas também são bem aceitas pela Nanopore, então vocês vão conseguir resolver variantes estruturais, indels, todos esses tipos de modificações no sequenciamento da Nanopore. E, como eu já comentei, avaliar modificações de pós-transcricionais, né, epigenéticas. Então, você consegue detectar principalmente a metilação sem realizar nenhuma PCR nem nenhuma conversão de bisulfito, que é um processo aí de bancada bastante comum para avaliação epigenética em outras plataformas. Aqui eu trouxe alguns estudos de casos, então, por exemplo, esse estudo aqui, ele conseguiu gerar uma montagem desse gênero bastante completa, né? Então, vocês conseguem ver aqui que foram montados 19 cromossomos que essa planta possui, utilizando o sequenciamento nanopore. Isso é legal porque, além de cobrir essa espécie na pesquisa, é, é possível gerar um genoma referência onde você consegue agora confrontar outras espécies com ele também. Então, foi feito essa montagem utilizando o sequenciamento de nanopore. Nesse estudo, já é uma avaliação de metilação, então, em cultura de algodão. Então, os pesquisadores avaliaram a metilação na adenina, né? Durante a produção das fibras nos ovários de algodão. Eles perceberam que existia uma diferença, né, na produção dessas fibras e que não estava relacionado ao genoma, devido a estudos prévios deles. Então, eles fizeram uma avaliação epigenética desse, desses genes em diferentes fases do desenvolvimento do algodão, que ele mostra aqui nos gráficos em pizzas acima, e ele identifica aí um padrão de metilação nessas diferentes pontos de crescimento. Então, é um estudo bem legal e recente, né? Você vê que ele é de março de 2025. Por último, eu trouxe também que um protótipo, né, de um sequenciamento de um organismo tetraploide foi usado também em nanopore, então ele é um genoma
um pouco menor do que a gente estava trabalhando ali na classe dos gigas, mas ainda assim um genoma bem longo para trabalhar com short reads. Ele foi inteiro montado aí utilizando a Nanopore, conseguiram fazer a montagem dos 8 cromossomos com um valor de N50 bem maior do que o operado em tecnologia short reads, e também informações sobre o genoma, né, a informação genética de cloroplastos e de mitocôndrias. Então, existem bastante estudos aí envolvendo agora espécies vegetais com sequenciamento nanopore. Um genoma que cubra, né, de telômero a telômero, é um recurso inestimável para agricultura, para pesquisa de base, para tudo que envolva, né? O Brasil é um país extremamente forte no agronegócio e a tecnologia nanopore pode ajudar com todos esses sequenciamentos através da Enterprise. E aí eu super agradeço a atenção de vocês, deixar meu contato e vocês podem entrar em contato comigo, então, para a gente conversar sobre casos mais específicos. Pessoal, agora a gente vai começar a nossa sessão de perguntas, tá? Eu vou trazer aqui para vocês as perguntas que vocês enviaram para a gente no ato da inscrição. A gente selecionou as mais comuns. A Isabela vai responder aqui para a gente. Eu vi que teve algumas perguntas no chat também. Se a gente não conseguir responder todas hoje, a gente entra em contato com vocês, tá? Através do e-mail, para responder essas perguntas. De qualquer forma, a gente consegue passar todas as informações para vocês. Então, seguindo aqui, primeiramente eu gostaria de agradecer a Isabela por esse conteúdo, tá bom? Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, acompanhando o conteúdo, e também agora a parte das perguntas. Então, seguindo aqui, a primeira perguntinha que a gente recebeu foi a seguinte: qual a quantidade ideal de DNA vegetal para entrada no sequenciamento nanopore e como posso enriquecer a biblioteca apenas com fragmentos maiores? Essa pergunta é ótima. O protocolo de ligação, ele pede 1 micrograma de DNA de alto peso molecular para fazer a biblioteca. Vale a pena lembrar aqui que se você for fazer reinjeção da biblioteca, você vai ter que ter triplicata desse material, né? Então, você vai ter que ter aí 3 vezes o valor, de entrada do DNA. Para enriquecer a biblioteca, a gente tem várias alternativas, né? Mas as mais comuns, a gente tem um tampão, né? Uma expansão do kit de ligação da Nanopore, que é Short Fragment Buffer. Ele elimina fragmentos abaixo de 10 kb. E ele é bastante efetivo, então ele faz essa limpeza de fragmentos menores que 10 kb. O importante é você lembrar aqui que você tem que ter 1 micrograma para entrar no preparo da biblioteca. Então, se você optar por fazer a limpeza de fragmentos menores, para essa etapa da limpeza você tem que entrar com muito mais DNA, porque você vai perder bastante eliminando esses fragmentos. E aí, por fim, precisa te sobrar esse 1 micrograma. Um outro método muito comum é utilizando beads magnéticas, né? Então, é possível, dependendo da razão das beads que você utilizar em relação à sua amostra, fazer o size selection do seu DNA. Da mesma forma, é sempre bom entrar com mais DNA nesse processo de size selection, para que te sobre esse 1 micrograma de DNA para entrada. A Nanopore não sofre com overcluster, então, assim, não vai existir uma quantidade de DNA que você passe um pouco da quantidade e isso atrapalha o sequenciamento. É mais comum você ter um underload, onde você inseriu menos DNA do que os poros tinham capacidade de sequenciar. Então, é sempre bom trabalhar aí com quantidades boas de DNA para fazer essa entrada adequada. Seguindo aqui com a próxima pergunta: como posso trabalhar com transcriptoma de plantas usando o Nanopore? Eu abordei mais o sequenciamento do genoma mesmo, mas é possível trabalhar sim com transcriptoma de plantas usando nanopore. Você pode optar por trabalhar com RNA direto, existem kits e flow cell própria para RNA direto, e aí a vantagem é que você não vai ter, né, nenhum processo de conversão de cDNA da sua molécula, e você também consegue as informações epigenéticas da sua sequência. Então, é possível.
A desvantagem é que o RNA ele é uma molécula bastante delicada de trabalhar, né? Então tem todo esse processo de manipulação de um RNA, porque ele também precisa ser de alta qualidade. E um outro caminho é utilizar os kits de cDNA, eles fazem a conversão do seu RNA, dos seus transcritos, né? Em cDNA e sequencia o cDNA. Nesse caso, você não consegue mais as informações de epigenética, mas consegue as informações do transcrito normalmente. Os dois kits estão disponíveis pela Nanopore. Quem tiver mais interesse, a gente pode marcar uma reunião para conversar sobre isso. Conseguindo aqui uma outra pergunta que a gente recebeu foi a seguinte: como lidar com organelas que muitas vezes dominam as bibliotecas de DNA em plantas? Realmente isso acontece bastante. Existem aí algumas saídas, né? Quando você trata a amostra com esse tampão que elimina fragmentos curtos, bastante fragmento organelar já é eliminado, né? Não é todo, mas a gente já percebeu que dá um melhor resultado, já elimina bastante fragmento organelar. E existem protocolos também que a gente pode conversar para quem tiver interesse de isolamento do núcleo, né? Então você consegue isolar o núcleo e com isso sequenciar o genoma nuclear. Só vale a pena lembrar nesse caso que fazer esse isolamento de núcleos prevê uma maior manipulação da amostra, né? Então existe um protocolo extra de fazer isso. E aí, quanto mais manipular a amostra, ela tem uma tendência a ir se fragmentando, né? Degradando. Então, só fazer esse isolamento de núcleos se realmente você perceber que é fundamental para o seu sequenciamento eliminar essas organelas. E uma outra possibilidade é sempre fazer um tratamento dos dados através de ferramentas de bioinformática, né? Então a gente consegue eliminar esses genomas que são organelares depois no tratamento de dados. Legal, então, então a gente conseguiu responder algumas perguntas aqui para vocês, pessoal. Eu vi que a gente recebeu bastante pergunta ali no chat também. É, a gente vai seguir aqui, tá bom? Como eu falei, a gente consegue responder todas essas perguntas para vocês por e-mail. Vou deixar aqui no contato, perdão, na tela, o contato das meninas, tá? Tanto da Isabela quanto da Renata. E o Gabriel também, que é o nosso bioinformata, que é responsável por essa parte de todo o suporte à tecnologia Oxford Newport. Eu vi que a gente teve uma pergunta no chat também sobre os nossos webinars. Esse, como eu falei, é uma série, esse já é o nono webinar que a gente faz em parceria com a Nanopore. Nesse QR Code vocês conseguem acessar todos os nossos webinars que foram gravados, estão disponíveis para vocês assistir lá no site, perdão. Peço que fiquem atentos às nossas redes sociais, que em breve tem mais conteúdo para vocês. Se ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta, entre em contato conosco que a gente estará disponível para responder para vocês todas essas dúvidas, sanar todas essas dúvidas que teve aqui no nosso webinar, quanto outras também, tá? Que não conseguiram enviar aqui hoje. Eu agradeço a todos pela presença, a Isabela por trazer esse conteúdo riquíssimo. Então, fiquem ligados e até a próxima. Tchau. Obrigada. Muito obrigada, pessoal.